Vocês conhecem o caso do gigante de Pátio do Alferes? Então fique até o final desse vídeo que eu vou contar esse caso ufológico para vocês. Imagine estar em uma cidade tranquila do interior, onde a noite cai silenciosa sobre as montanhas e de repente uma figura gigantesca surge diante de você. Tão alta que parece tocar o céu. O tempo se dobra, a realidade se desfaz e o que era cotidiano se transforma em um pesadelo cósmico. O caso do gigante de Pátio de Alferes, ocorrido em 1977 no interior do Rio de Janeiro, é uma das narrativas mais enigmáticas da ufologia brasileira. Um encontro insólito com um ser colossal, seguido de uma suposta abdução e até a sensação de realidade paralela. Moacir, morador da região, que relatou ter vivido uma experiência fora do comum. Ele descreveu ter visto um ser de proporções descomunais, com aparência humanoide, mas de altura impressionante. Após o contato, Moacir afirmou ter sido levado, uma espécie de abdução, e submetido a uma experiência que envolvia não apenas o ser gigante, mas também a sensação de estar em uma realidade paralela, como se tivesse atravessado um limiar invisível. O ser era descrito como enorme, imponente, com traços humanos ampliados. Sua presença causava uma mistura de medo e fascínio. Não houve agressão física, mas sim uma sensação de controle mental e deslocamento da consciência. A ufologia, muitos acreditam que se tratou de uma abdução clássica, mas com a peculiaridade de um ser gigante, diferente dos Greys, comuns em relatos. Na paranormalidade, outros sugerem que Moacir teria atravessado uma dimensão paralela, onde seres de proporções diferentes habitam. No folclore moderno, o caso também é contado como uma lenda urbana, misturando elementos de medo, mistério e espiritualidade. Moacir caminhava pela estrada de terra quando o silêncio da noite foi quebrado por uma presença colossal. O gigante não falava, mas a sua mente invadia a dele. Em segundos, o mundo ao redor se dissolveu. Ele já estava em Pátio dos Alferes, mas em um lugar onde o tempo não existia. Quando voltou, nada parecia igual. O gigante havia desaparecido, mas o vazio que deixou nunca mais se apagou. O caso é lembrado em podcasts, documentários e rodas de conversa como um dos episódios mais estranhos da ufologia nacional. Mistura de mistério, medo e fascínio, sendo contado tanto como um relato ufológico quanto uma lenda. Até hoje permanece sem explicação definitiva, alimentando o imaginário popular da cidade. E vocês, o que acham que poderia ser esse gigante que ele viu em Pátio de Alferes? Deixa aqui seu comentário que é muito importante. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos e deixa aquele like para dar aquela força legal no vídeo. E até o próximo caso ufológico. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é as esferas no céu. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos favoritos, deixar muito like e comentário do que acharam aqui da história e mande também os seus relatos, tanto nas redes vizinhas que vocês me conhecem, quanto aqui na Interact, que a gente vai estar contando o relato de vocês e vamos lá. Vamos chamar o dono do relato de Lucas e assim ele nos conta a sua história. Porque desde aquele dia eu não sou mais o mesmo. E era uma tarde abafada de abril, o céu estava limpo, sem nuvens e o ar parecia parado. Eu tinha acabado de sair do banho, sou aqui de Uruguaiana, de Minas Gerais. Sentei no quintal para esfriar a cabeça e foi aí que tudo começou. Primeiro veio o silêncio, mas não um silêncio comum, era como se o mundo tivesse sido desligado. Nenhum som de carro, de passarinho, de vento, eu estava sozinho em casa. Nada, só meu coração batendo bem forte. De repente, olhei para o céu e vi duas formas se movendo, não voando, deslizando. Eram esferas translúcidas com uma luz interna que pulsava, como se tivesse vida. Elas se moviam em sincronia, fazendo curvas impossíveis, como se desafiassem as leis da física. As leis da física. Eu fiquei paralisado, não por medo, mas por uma sensação estranha, como se minha mente estivesse sendo tocada, como se algo estivesse me lendo por dentro. As luzes pairaram sobre a mata por alguns segundos, e então uma delas desceu, não tocou o chão, ficou flutuando a poucos metros da terra.
Nesse momento, eu senti uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado muito mais denso. Meus olhos lacrimejavam, mas eu não conseguia piscar. A esfera menor se aproximou, e foi aí que eu vi dentro dela umas luzes coloridas, com silhuetas pequenas, que percorriam todo o espaço. Não era agressiva, mas também não era humana. E parecia que me olhava, ou pelo menos eu senti que olhou. E de repente eu caí e minha cabeça foi inundada por imagens que eu nunca vi, tipo visões, cidades flutuantes, céus com 3 sóis, criaturas que se comunicavam sem falar. Foi como um download, como se em segundos eu tivesse vivido 1000 anos de conhecimento, mas não sei se foi só pelo quase desmaio ou o tamanho do medo. E então tudo sumiu. As esferas subiram em velocidade absurda e desapareceram no céu. O som voltou, os pássaros cantaram, o mundo reiniciou. Mas eu não. Desde aquele dia eu sonhava com símbolos que não entendia e acordava com coisas na minha cabeça, um pouco de medo. E o mais estranho é que o meu relógio parou exatamente às 16h37 da tarde e eu nunca mais voltou a funcionar. Ele estragou completamente. Eu não tenho provas, mas eu tenho cicatrizes, não no corpo, mas na alma, na cabeça. É como se fosse uma prisão você viver tudo aquilo e não ter como provar, apenas como contar. Talvez eles não vieram só para observar, ou não querem que sejam descobertos. É o que mais tem relatos, ainda mais em Minas Gerais, sobre essas luzes, sobre a pessoa desmaiar, ter visões, abdução, bastante também. Eu acredito porque é muita gente que acontece isso, tem pessoas que ficam até com marcas, mas foi bem impactante também, acredito bastante, gostei muito desse relato. Se você também já passou por isso, deixa aqui também, manda o seu, como ele manda aqui nas redes vizinhas, que a gente vai contar o seu relato também. Vocês já ouviram falar do mistério do túmulo do diabo? Em 1991, relatos indicam que um objeto voador não identificado teria caído na região montanhosa entre o Cazaquistão e o Quirguistão, em um local conhecido como o Túmulo do Diabo. O episódio gerou rumores de operações militares soviéticas e testemunhos de moradores e especulações ufológicas até hoje. Testemunhas afirmaram ter visto um objeto luminoso cruzando o céu e caindo nas montanhas. O impacto teria provocado explosões e incêndios na vegetação, e moradores relataram a presença de militares soviéticos que teriam isolado a área rapidamente. O local ficou conhecido como Túmulo do Diabo, reforçando o caráter sombrio e misterioso do episódio. O impacto teria provocado explosões, incêndios e fumaça densa. Poucos depois do ocorrido, militares soviéticos teriam chegado e isolado a área, pedindo que civis da localização próxima de se aproximarem. Não queriam ninguém perto. E alguns relatos falam em destroços metálicos incomuns sendo recolhidos e transportados em caminhões. O objeto seria uma nave extraterrestre em pane ou abatida, e os militares teriam recolhido fragmentos e possivelmente corpos de seres não humanos. Na versão militar, o episódio seria resultado da queda de uma aeronave experimental soviética. O isolamento da área teria como objetivo evitar espionagem ou vazamento de tecnologia. Algo caiu nas montanhas em 1991 e o local ficou conhecido como esse nome forte, Túmulo do Diabo, por conta dessas coisas. E se foi uma nave extraterrestre, um teste militar ou apenas um acidente aéreo, ninguém sabe ao certo. O mistério permanece como parte de mitologia ufológica da região até hoje.
E vocês, o que vocês acham? Qual que é a opinião? Deixa aqui seus comentários, o seu like é muito importante. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos. E até o próximo caso ufológico.